Nesse vídeo você vai aprender o que é um número racional e o que é um número irracional. Essa é a aula de número 1 que vai estar numa playlist aí, até que curtinha, né, professor? Isso, sobre essa matéria, números racionais e irracionais. Vamos lá, nessa primeira aula, na aula de número 1, a gente vê bastante a teoria e na aula de número 2, só prática, né, professor? Isso, tem que praticar para fixar o conteúdo, tá bom? Vamos lá. Número racional. Que história é essa de número racional, professor? É o seguinte, é todo número que pode ser escrito na forma de fração A sobre B, em que B é diferente de zero, né, professor? Isso, que não tem como dividir por zero. Com A e B inteiros. Então, a gente tem ali o conjunto, lembra do conjunto dos números inteiros? Não lembro não, professor. Eu te lembro, o conjunto dos números inteiros são todos os positivos, todos os negativos e o zero, né, professor? Isso. Tá legal? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, continua infinitamente. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, continua infinitamente. E o zero, conjunto dos números inteiros. Tá legal? Então, eu pego aqui dois números inteiros, coloco na forma de fração, faço essa divisão ou não, posso deixar assim, ou seja, pode estar expresso em forma de fração ou em forma de decimal, sem problema nenhum, professor. Isso vai ser o resultado disso, desse quociente, vai ser um número racional. Vai. Pô, professor, então tem um monte de números racionais. Tem, pessoal, tem sim, tá legal? Vejam, exemplos. Letra A. Na letra A a gente tem o número 5. Eu também posso escrever o 5 como 5 dividido por 1, porque 5 dividido por 1 é 5, né, professor? Isso. Tem 1 aqui embaixo. Eu não preciso botar, mas ele existe, né, professor? Existe. Então isso aqui é um número racional, professor. Todos os números inteiros também são racionais, tá legal? O conjunto dos números inteiros engloba ali o conjunto dos números naturais, né, professor? E os negativos. Aí o conjunto dos números racionais já engloba o conjunto dos números inteiros. Tá legal? Então todo número inteiro é um número racional também. Vai estar isso escrito em algum lugar, até aqui embaixo. Tá. Aqui a gente tem o menos 2. Tudo bem, professor. Menos 2 sobre 1. Posso escrever dessa forma, né? Pode, cara. Pode sim. Aqui a gente tem o 0,8. O 0,8 nada mais é do que 8 que foi dividido por 10, né, professor? Isso. Se eu pego aqui 8 dividido por 10, eu não acho 0,8. Só andar com a vírgula, né? 8 décimos é 0,8. É um número racional. Letra D. 1,44. É o 144 que foi dividido por 100, professor? Isso. Andando duas vezes com a vírgula aqui, virou 1,44. E aqui na letra E e na letra F tem duas dízimas periódicas. Tá vendo? Dízima periódica, professor, isso é quando a gente divide dois números. E aí começa a se repetir um ou mais algarismos. Sim, periódica, que se repete, né, professor? Periódica é que se repete. Então a gente tem aqui períodos que se repetem. Nesse caso aqui, quem é que está se repetindo sempre? É o 4. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Não importa quanto tempo você perca continuando essa divisão. Sempre vai ficar 4, 4, 4, 4, 4, 4. Isso. Eternamente, né, professor? Isso. Aqui o 0,72 que está se repetindo, tá vendo? 72, 72. Se você continuasse essa divisão, ia dar 72, 72, 72, 72. Dízimas periódicas. Isso aqui passa a se repetir, esses dois algarismos passam a se repetir, não acaba nunca mais. Pois é. Então, eu posso escrever 4 nós, tá? Dessa maneira, né, pessoal? Isso. O resultado vai dar isso. Isso aqui é um número racional. Isso é um número racional. Trocando em miúdos. Tem uma pá de números racionais, professor. Tem sim. Peguei dois números inteiros, cara. Fiz a divisão ali, botei na forma de fração. É um número racional. Tá legal? Todo número inteiro é racional. Sim, então o conjunto dos racionais é ainda maior que o dos inteiros, professor. O dos inteiros já era grande ainda. Já tinha todos os positivos, os negativos e o zero. Agora eu tenho os positivos, os negativos, o zero e a divisão de todos os inteiros ali. Pois é. Tá legal? Vamos lá. Toda decimal exata é racional. Então, aqui, olha, todo número inteiro é racional. Exemplos, a letra A e letra B. Toda decimal exata é racional. Exemplos, letra C e letra D. É uma decimal exata, né, professor? Isso, é racional. Agora, toda dízima periódica é racional também. Sim, que nem eu mostrei para vocês aqui, tá? Representação do conjunto dos números racionais é a letra Q, tá bom? Agora, existem números na matemática que não são racionais. Aí esses números que não são racionais, a gente chama de números irracionais, né, professor? Isso. Então, um número irracional é um número que não é um número racional. Sim,
não pode ser classificado como um número racional. Sim. Não está dentro do conjunto dos números racionais. Sim. E existem muitos também, professor, assim como esses aqui, que tem uma porrada. Sim, existem infinitos números racionais. Não é possível. Eu nunca vi nenhum, cara. Eu sei, mas existe um monte. Vocês vão ver aqui, ó. Números que não podem ser escritos em forma de fração são chamados de números irracionais. Os números irracionais têm infinitas casas decimais e não são periódicas. Então, a diferença, no fim das contas, entre uma dízima periódica e um número irracional é o que o próprio nome já te ajuda a entender. Na dízima periódica, você vai ter uma sequência que se repete aqui, algarismos que se repetem. 72, 72, 72, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 3, meia dúzia, meia dúzia, meia dúzia, meia dúzia. Isso. Agora, nesse caso aqui, não. Olha para cá, olha esse exemplo. Olha o exemplo da letra A. 0,4, 1, 3, 7, 1, 2, 8, e aí vai continuar, professor, isso, sem nada se repetir com nada. Não. Sério, professor, que essa divisão continua eternamente? Continua. E eu não acabo ela? Não, é infinita. Tá legal? Então, são infinitas casas decimais não periódicas. Isso é um número irracional. Aqui, olha, pode ser negativo também, né, professor? Pode. Menos 2,8. 2, 8, 3, 5, 4, 1. Caramba, professor. Nada se repetiu aqui, né, cara? Não. Não é uma dízima periódica. Não. É um número irracional. Sim. Não faz parte do conjunto dos números racionais. Não faz. Tá bom? Olha para cá. Letra C. Raiz quadrada de 2. A raiz quadrada, pessoal, de números primos. Olha só, existem infinitos números primos. Isso. A raiz quadrada de números primos, ou seja, números que não são quadrados perfeitos, né? Todos eles são números irracionais. Eu botei aqui só esses três aqui, ó. Raiz de 2, é irracional, professor? É. Raiz de 3, raiz de 5. Não importa quantas vezes. Você pode pegar aqui, olha, 1,4 vezes 1,4. Vai dar aproximadamente 2. Aí você vai e continua. 1,41 vezes 1,41. Ainda vai ser aproximadamente 2. E você continua. Não vai ter nenhum número que você multiplicado ele duas vezes. Olha que louco, olha que louco. Não tem nenhum número que, se você multiplicar ele duas vezes, vai dar 2. Não é possível, professor. É sim, cara, é sim. Dá pra dizer, cara... Tem que ser, pode ser muito bom de juízo não, né, para estudar isso, não. Não. Olha para cá, calculadora. Veja, vamos fazer juntos aqui, ó. A raiz de 2 você pode fazer na tua calculadora também, tá? Raiz quadrada de 2. Aqui, na minha calculadora, aparecem 2, 4, 6, 8, 9 casas decimais. Sem nenhuma se repetir, né, professor? Isso. Se você pegar uma mais moderna, vão aparecer mais casas decimais. Bota computador, professor, computador da NASA aqui. Isso, ele vai ficar calculando isso, ó, infinitamente, professor. Vai. Não acaba nunca. Não. Tá? Então, se eu multiplico aqui no meu resultado aqui, deu 1,41. 40. Por que eu estou botando de vermelho? 1,41. 42. Para aqui, 1,41, 42, 13. Pontinho, 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 tá? Saquei, professor. Se eu multiplicar esse número duas vezes, não vai dar 2. Não, vai dar aproximadamente 2. A mesma coisa vai acontecer com 3, a mesma coisa vai acontecer com 5. Aqui, ó, na minha calculadora, raiz de 5, raiz de 3 primeiro, né? Raiz de 3 deu 1,73. Nada vai se repetir, professor? Não, pessoal. 0,508. Pontinho, pontinho, pontinho. Raiz quadrada de 5. A raiz de 5 vai dar 2,23. Depois vem 60, 67 e por aí vai. Beleza? Bom, pessoal, então esses números aqui são números irracionais. Coisas que você não pode sair dessa aula de hoje sem ter fixado, sem ter anotado, você que está fazendo um resumo aí, tá? Como é que eu sei que um número é racional? Professor, quando eu pego dois números inteiros e faço a divisão disso, e divido eles, eu coloco-os em forma de fração. Sim, todos os números inteiros são racionais. São. Beleza. Todo decimal exato
é racional. Se eu divido dois números inteiros, pessoal, eu vou achar, tá? Um racional exato ou uma dízima periódica. Aí vai ser racional? Vai. Beleza. Dízimas periódicas são também, tá? Racionais. O que não é racional? Quem está fora desse jogo. Quando eu pego aqui um determinado número e esse número, não importa qual conta que eu faça, não tem como eu, multiplicando ele duas vezes, encontrar isso, né, pessoal? Não. Esse cara aqui não pode ser escrito em forma de fração, né, pessoal? Não. Isso aqui é uma sequência não periódica, não se repete. Não. E são infinitas casas decimais. São. Se você anotou isso aí, cara, tá de boa, você não erra mais. Tem ali o pi, também é outro número infinito, né, pessoal? Que nada se repete. Não. Aqui o pi, ele é 3,14, 15, 92. Normalmente se aproxima, né, para 3,14, né, pessoal? Isso. Às vezes o professor muito bonzinho, concurso muito bonzinho, aproxima para 3, né? Mas vamos lá. 14, 15, 92 e por aí vai. Pontinho, pontinho, pontinho. É infinito esse número, professor? É um número irracional, sim. Não tem nada periódico aqui. Não tem não, pessoal. Tá legal? Vê se vocês querem printar alguma coisinha. Beleza, pessoal? Agora sim, a gente vai para a aula de número 2. Para praticar, né, professor? Isso, eu vou botar aí 4, 5, 6 exercícios. Meia dúzia de questões para a gente ver ali quem é racional, quem é irracional, quem é o que, né, professor? Isso. Se você não praticar, você não consegue fixar o conteúdo, tá legal? Então a gente vai para a aula de número 2. Deixa um like no vídeo antes de você ir para lá. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.